Olá, eu sou Elizabeth Gravina. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Audiobook Lendo com a Beth. Nossa leitura hoje é Morte no Nilo, de Agatha Christie, capítulos 12 e 13. Capítulo 12. Na noite seguinte, Cornélia Robinson ficou parada no templo de Abu Simbel, fugindo do calor intenso. O Karnak, mais uma vez, estava ancorado em Abu Simbel para permitir que os passageiros fizessem outra visita ao templo, desta vez sob a luz artificial. A diferença era grande e Cornélia chamou a atenção sobre esse fato ao Sr. Ferguson, que estava ao seu lado. "Vê-se tão melhor com esta luz?" exclamou Cornélia. "Olha os inimigos decepados por ordem do rei. Estão muito mais nítidos. Aquele castelinho ali eu não tinha visto antes. Gostaria que o Dr. Bessner estivesse aqui para me explicar o que significa." "Como você aguenta aquele velho idiota? Eu não entendo", disse Ferguson com amargura. "Mas ele é um dos homens mais bondosos que eu já conheci. Não passa de um chato pomposo." "Não fale desta maneira." No impulso, Ferguson agarrou o braço da moça. "Como você aguenta aquele velho gordo cacete? Como suporta ser mandada por uma velha megera?" "Ora, Sr. Ferguson, você tem sangue de barata? Sabe que vale mais do que eles?" "Isso não é verdade", respondeu Cornélia com sinceridade. "Só porque não é tão rica?" "Não é por isso. A prima Marie é muito culta." "Culta?" Ferguson soltou o braço de Cornélia. "É uma palavra que me enoja." Cornélia olhou para Ferguson alarmada. "Ela não gosta que você converse comigo, não é?" Cornélia enrubesceu. "Por quê?" insistiu o rapaz. "Porque ela me considera inferior socialmente? Você não acha isto ridículo?" "Não precisa ficar tão exaltado. Você não sabe que somos todos iguais?" "Não é verdade", respondeu Cornélia com segurança. "Você deve estar sofrendo de alguma doença mental. Minha prima disse que os políticos, por exemplo, não são pessoas de trato. É claro que as pessoas não são iguais. Sei que pareço uma dona de casa burguesa, o que antigamente me fazia muito infeliz, mas já ultrapassei essa fase. Gostaria de ter nascido bonita e elegante como a Sra. Doyle, mas o destino não quis, de maneira que não adianta me preocupar com isso." "A Sra. Doyle?" exclamou Ferguson com desprezo. "Ela devia ser fuzilada para evitar a proliferação dessa classe parasitária." Cornélia olhou para ele espantada. "Você deve ter algum problema de digestão", disse ela. "Tem uma pepsina especial que a prima Marie toma de vez em quando. Quer experimentá-la?" "Você é impossível", disse Ferguson, virando as costas e retirando-se. Cornélia resolveu voltar para o navio. Quando estava quase na plataforma, Ferguson alcançou-a. "Você é a melhor pessoa deste navio", disse ele. "Não esqueça disso." Corando de prazer, Cornélia correu para o salão. A Sra. Van Schuller estava conversando com o Dr. Bessner sobre a clientela real do bom médico. "Espero não ter demorado demais, prima Marie." A velha olhou o relógio. "Em compensação, não andou muito depressa. O que fez da minha estola de veludo?" Cornélia olhou em volta. "Quer que eu veja no camarote?" "Não seja tola", disse a senhorita Van Schuller. "Procure por aqui." Insistiu a velha num tom imperioso, como se estivesse guiando um cachorro. Cornélia obedeceu. O bom Sr. Van Hop, que estava sentado numa mesa vizinha, resolveu ajudar a moça, mas a estola não foi encontrada. Como o dia tinha sido muito quente, assim que os passageiros voltaram do passeio, retiraram-se para os seus camarotes. Os Doyle jogavam bridge com Pennington e Race numa mesa ao lado da janela. O único outro passageiro que se encontrava no salão era Hercule Poirot, que bocejava sem parar num canto do salão. A senhorita Van Schuller, liderando o cortejo imperial, resolveu retirar-se com suas damas, a senhorita Bowers e a senhorita Robinson. No caminho, a rainha parou diante de Poirot, que gentilmente pôs-se de pé. "Só agora descobri que o senhor é Hercule Poirot. Ouvi muitos comentários a seu respeito do meu amigo Rufus Van Alden. Um dia o senhor precisa me contar um dos seus casos." Poirot, com os olhos piscando de sono, fez uma grande reverência.
Com um gesto simpático, mas condescendente, a senhorita Van Schuller retirou-se. Poirot bocejou novamente. Estava com tanto sono que mal conseguia manter os olhos abertos. Olhou para os jogadores de bridge, concentrados no jogo. Em seguida, para Fentrop, que parecia imerso num livro. Além deles, mais ninguém no salão. Ao passar para o convés, Hercule Poirot quase esbarrou com Jacqueline de Belfort, que vinha correndo pelo tombadilho. « Pardon, mademoiselle. O senhor está com sono, monsieur Poirot. »« Mais oui, estou morto de sono. Não posso me manter em pé. Hoje esteve muito quente e abafado. »« Sim, » disse ela pensativa. Parece um destes dias em que as coisas estalam, se quebram, quando dá vontade de desistir de tudo. Ela calou-se, interrompendo a frase sem olhar para ele, como se estivesse falando com a areia ao longe. As mãos crispadas sobre os braços denotavam a tensão emocional em que ela estava. « Boa noite, » disse Jacqueline repentinamente, mais calma e relaxada. « Boa noite, mademoiselle. » Os dois se olharam por um instante. Mais tarde, recordando desse momento, ele concluiu que ela parecia estar pedindo alguma coisa. Poirot dirigiu-se ao seu camarote e ela entrou no salão. Depois que Cornélia conseguiu se desincumbir de todas as ordens que a senhorita Van Schuller, antes de dormir, atribuía ao seu cortejo, resolveu voltar para o salão com uma costura, pois não estava com sono. Pelo contrário, sentia-se desperta e excitada. Os jogadores continuavam o bridge. Ao longe, Fentrop prosseguia com sua leitura. Cornélia sentou-se para costurar. Jacqueline de Belfort entrou. Ficou parada no umbral da porta, com a cabeça erguida. Em seguida apertou a campainha e dirigiu-se para Cornélia. « Esteve em terra? » perguntou. « Sim, é um passeio lindo ao luar. » Jacqueline fez um ligeiro gesto, concordando. « Está uma noite linda, perfeita para uma lua de mel, » disse Jacqueline, voltando-se para a mesa de bridge e olhando diretamente para Lynette. Um garçom apareceu e Jacqueline pediu um gin tônica. Ao fazer o pedido, Simon olhou para ela preocupado. « Simon, estamos esperando, » disse Lynette. Jacqueline cantarolou baixinho. Ao chegar a bebida, disse: « Ao crime. » Bebeu de um só gole e pediu outra dose ao garçom. Simon olhou novamente para ela. Parecia distraído no jogo. Seu parceiro Peniton chamou-lhe a atenção. Jacqueline voltou a cantarolar, a princípio baixinho, depois mais alto. Ele era dela, mas não foi fiel. Desculpe, disse Simon para Peniton. Eu devia ter prestado mais atenção. Lynette e Race ganharam a partida. A senhora Doyle levantou-se. Estou com muito sono. Acho que vou dormir. Está na hora, disse Race. É mesmo, concordou Peniton. Vamos, Simon. Ainda não, respondeu ele vagarosamente. Vou tomar um drink antes de deitar. Lynette meneou a cabeça e saiu com Race. Peniton terminou sua bebida e retirou-se em seguida. Cornélia começou a guardar a costura. Não vá para a cama, senhorita Robinson, disse Jacqueline de Belfort. Não me deixe sozinha. Cornélia sentou-se novamente. Faça-me companhia, disse Jacqueline, rindo maliciosamente. O garçom trouxe a segunda dose de gin tônica. Quer beber alguma coisa? Não, muito obrigada, respondeu Cornélia. Jacqueline debruçou-se para trás e voltou a cantar. Ele era dela, mas não foi fiel. O Sr. Fentrop virou mais uma página do livro. Simon Doyle apanhou uma revista. Creio que vou dormir, disse Cornélia. Está ficando muito tarde. Você não pode fazer isto, retrucou Jacqueline. Proíbo que saia. Sente-se aí e conte toda a sua vida para mim. Bem, não tenho o que contar, gaguejou Cornélia. Vivi sempre em casa e sei poucas coisas. Esta é minha primeira viagem à Europa. Aliás, estou adorando. Jacqueline riu. Você é muito feliz, não é? Como eu gostaria de ser como você. É mesmo? Mas por quê? Gaguejou Cornélia, acreditando que a moça estivesse embriagada. Além do mais, apesar de Jacqueline estar conversando com ela, olhando para ela, Cornélia sentia como se a moça estivesse conversando com outra pessoa. E, no entanto, no salão, além dela, só estavam o Sr. Fentrop e o Sr. Doyle. O primeiro absorto num livro e o segundo folheando uma revista. Conte-me tudo,
insistiu Jaqueline. Acostumada a obedecer, Cornélia contou detalhes desnecessários da sua vida com certa dificuldade, pois não estava acostumada a falar e sim ouvir. A senhorita de Belfort, porém, parecia muito interessada, pois assim que Cornélia fazia uma pausa, ela insistia. Continue. Mamãe é muito fraca, tem dias que só come cereais. E assim por diante prosseguia Cornélia, consciente de estar sendo prosaica e ao mesmo tempo sentindo-se feliz por ter alguém interessado na sua vida. Mas será que ela estava realmente interessada? Ela estava olhando para Cornélia, mas estaria ouvindo? Temos também aulas sobre arte no inverno passado. Seria muito tarde? Certamente. Ela estava falando há horas. Se ao menos acontecesse alguma coisa. Imediatamente algo aconteceu, mas naquele momento pareceu tão natural que não foi notado. Jaqueline virou-se e disse para Doyle: Toque a campainha, Simon. Quero mais um drink. Simon Doyle ergueu os olhos da revista e disse: Os garçons já foram dormir. Já é mais de meia-noite. Mas eu quero outra bebida. Você não acha que já bebeu demais? E o que você tem a ver com isso? Nada, respondeu ele, sacudindo os ombros. Jaqueline ficou parada, observando-o. O que há, Simon? Está com medo? Simon não respondeu. Ostensivamente voltou a atenção para a revista. Meu Deus, murmurou Cornélia. Já é tão tarde. Eu preciso... Ela começou a guardar as costuras e deixou cair num dedal. Não vá dormir. Preciso de outra mulher aqui para me dar apoio moral, disse Jaqueline às gargalhadas. Sabe do que Simon tem medo? Que eu conte para você a história da minha vida. É mesmo? Cornélia estava confusa. Se por um lado sentia-se acanhada, por outro sentia-se excitada. Simon parecia querer explodir de raiva. É uma história muito triste, disse Jaqueline numa voz baixa, suave e debochada. Ele me tratou muito mal, não é mesmo, Simon? Vá dormir, Jack. Você está bêbada, disse ele brutalmente. Se não estiver à vontade, Simon, aconselho que se retire. Simon olhou para Jaqueline com as mãos trêmulas. Vou ficar, disse ele agressivo. Mas eu preciso ir, disse Cornélia pela terceira vez. Mas não vai, disse Jaqueline segurando a mão da moça. Vai ficar aqui e ouvir toda a história. Jack, não seja ridícula. Pelo amor de Deus, vá dormir. Jaqueline retesou-se na cadeira e começou a falar sem mesmo tomar fôlego. Tem medo de uma cena, não é? Os ingleses são todos iguais, tão reticentes. Quer que eu me comporte bem? Não quer? Mas eu não me importo com o protocolo. O melhor que você tem a fazer é sair daqui, correndo, porque eu vou falar e muito. Jim Fantrop fechou cuidadosamente o livro, bocejou e olhou para o relógio. Levantou-se e saiu. Sua falsa indiferença não foi bastante convincente. Seu estúpido! Gritou Jaqueline. Achou que podia me desprezar desta maneira e que tudo ficaria por isso mesmo? Simon Doyle ia responder, mas resolveu calar-se. Pensou talvez que se ficasse quieto, o vulcão se extinguiria sozinho. A voz de Jaqueline soava rouca e embaralhada. Cornélia, fascinada diante do espetáculo, não ousava se mexer. Eu sempre disse que preferia matá-lo do que perdê-lo para outra mulher. Você pensou que eu estivesse brincando? Enganou-se. Eu estou somente marcando tempo, fazendo hora. Você é meu. Ouviu bem? Meu. Simon continuou calado. Jaqueline fez alguns gestos involuntários com a mão. Eu disse que o mataria e vou matá-lo. Continuou ela, procurando com a mão algo dentro da bolsa. Um objeto brilhante apareceu na sua mão. Vou matá-lo como se mata um cachorro, porque é isso que você merece. Finalmente Simon reagiu. Pulou para frente para agarrar o revólver, mas neste instante ela apertou o gatilho. Pum! Retorcido pela dor, Simon caiu sobre uma cadeira. Cornélia gritou e correu para a porta. Sr. Fantrop! Sr. Fantrop! Gritou Cornélia, abrindo a porta e encontrando-o debruçado sobre a murada do navio. Fantrop correu para ela. A senhorita Belfort atirou nele! Atirou! Disse Cornélia. Simon Doyle ainda estava caído sobre a cadeira. Jaqueline, que parecia paralisada, tremia violentamente, enquanto seus olhos dilatados observavam a mancha de sangue que embebia a calça de Simon, que tinha sido ferido no joelho. Eu não queria! Não queria! Meu Deus!
pistola caiu de sua mão, batendo no chão. Com um gesto de fúria, ela chutou a arma para baixo da cadeira. Fenthorpe, por favor, murmurou Simon baixinho. Se aparecer alguém, não conte o que aconteceu. Não quero escândalo. Diga que foi um acidente. Fenthorpe compreendeu e fez um gesto de assentimento com a cabeça. Virou-se para a porta e deparou com um núbio que olhava a cena com espanto. Não foi nada, disse Fenthorpe para o criado. Estamos brincando. Foi uma brincadeira. O empregado, espantado, achou melhor acreditar e retirou-se. Fenthorpe voltou para Simon. Está tudo bem. Ninguém mais deve ter ouvido o tiro. Do lado de fora parecia que estava abrindo uma garrafa de champanhe. Jaqueline começou a chorar histericamente. Oh, Deus! Queria estar morta! Vão me matar! Seria melhor que eu morresse! Meu Deus! Meu Deus! O que foi que eu fiz? Cornélia correu para ela. Calma, querida, calma. Simon, banhado de suor, com o rosto transfigurado pela dor, voltou-se para Fenthorpe. Leve-a daqui, pelo amor de Deus, leve-a daqui. Senhorita Robinson, ajude o Sr. Fenthorpe. Depois chame a enfermeira de sua prima para tomar conta dela. Em seguida, chamem o Dr. Bessner e, pelo amor de Deus, não digam coisa alguma à minha mulher. Jim Fenthorpe compreendeu e agiu com calma e eficiência. Ajudado por Cornélia, conseguiu carregar a histérica Jaqueline até o camarote dela. Assim que entraram, ela recomeçou a chorar. Vou me afogar, não mereço viver. Oh, Simon! Chame a senhorita Bowers imediatamente que eu fico com ela, disse Fenthorpe para Cornélia. Assim que a moça saiu, Jaqueline agarrou o braço de Fenthorpe. A perna dele está sangrando. Talvez tenha rompido uma artéria. Preciso ajudá-lo. Ele pode morrer. Oh, Simon, Simon, como pude fazer uma coisa destas? Calma, por favor, fique calma, disse Fenthorpe, assustado com a crescente histeria de Jaqueline. Ela começou a lutar novamente. Solte-me, deixe-me só. Preciso sair. Quero me jogar no rio. Fenthorpe, segurando-a com força pelos ombros, forçou-a a sentar-se na cama. Fique aqui. Não faça barulho e controle-se. Ele está bem. Para seu grande alívio, a moça pareceu conseguir se controlar. Fenthorpe sentiu-se melhor quando as cortinas se abriram e a senhorita Bowers, vestida num horrendo kimono japonês, apareceu acompanhada por Cornélia. O que houve? Perguntou a enfermeira, tomando conta da situação, sem surpresa ou medo. Fenthorpe, agradecido, entregou a histérica senhorita de Belfort aos cuidados da senhorita Bowers e correu para o camarote do Dr. Bessner. Dr. Bessner? Disse Fenthorpe, batendo na porta e entrando em seguida sem esperar a resposta. Um enorme ronco ecoou pelo camarote. O que foi? Murmurou uma voz sonolenta. Fenthorpe acendeu a luz, o médico piscou os olhos e levantou a cabeça. Doyle levou um tiro da senhorita de Belfort. Está no salão. Venha vê-lo. O gordo médico reagiu prontamente. Fez algumas perguntas enquanto calçava os chinelos e vestia o robe. Em seguida, apanhou uma maleta e acompanhou Fenthorpe. Simon tinha conseguido abrir a janela e colocar a cabeça contra o vidro para poder tomar ar. Sua cor estava horrível. O Dr. Bessner aproximou-se. Então, o que houve? Um lenço ensopado de sangue estava caído no tapete. O exame médico foi recortado de exclamações teutônicas. Está mal. O osso foi fraturado. Perdeu muito sangue. Sr. Fenthorpe, vamos carregá-lo para o meu camarote? Assim ele não pode andar. Vamos carregá-lo. Os dois levantaram Simon. Cornélia apareceu na porta. Ao vê-la, o médico sorriu satisfeito. É você? Bem, venha conosco. Preciso de ajuda. Talvez meu amigo aqui não aguente mais, pois está muito pálido. Fenthorpe deu um sorriso amarelo. Devo chamar a senhorita Bowers? Perguntou Fenthorpe. O Dr. Bessner olhou para Cornélia. Não vai ser necessário, respondeu. Você não vai desmaiar ou ter ataque histérico, vai? Não, senhor, respondeu Cornélia. Bessner sorriu satisfeito e assim caminharam com o ferido pelo convés. Os 10 minutos seguintes foram puramente cirúrgicos e Fenthorpe sentiu-se realmente mal.
Além do mais, a superioridade e o sangue frio de Cornélia o envergonhavam. É o que posso fazer, concluiu Bessner finalmente. O senhor foi um herói do Sr. Doyle, disse o médico batendo nas costas do ferido. Vou lhe dar algo para dormir. O médico começou a preparar uma seringa hipodérmica. E sua esposa? Perguntou. Não precisa saber de nada até amanhã cedo, respondeu Simon. Não culpem Jack. A culpa foi minha. Eu fui péssimo com ela. Ela não sabia o que estava fazendo. O Dr. Bessner fez um gesto de compreensão. Sim, entendo. Minha culpa, insistiu Simon olhando para Cornélia. Alguém deve ficar com ela. Tem medo que faça alguma bobagem. O Dr. Bessner aplicou a injeção no braço de Simon. Não se preocupe, disse Cornélia confortando-o. A senhorita Bowers vai ficar com ela esta noite. Um sorriso de agradecimento iluminou o rosto de Simon. Em seguida, sentindo o efeito da injeção, começou a fechar os olhos para reabri-los em seguida. E Van der Horp? Sim, Doyle. O revólver. Não deixe o revólver lá, senão os empregados vão achá-lo de manhã. Não se preocupe, vou apanhá-lo. Van der Horp saiu do camarote e dirigiu-se para o salão. No caminho encontrou a senhorita Bowers. Ela está bem agora, disse a enfermeira. Dê-lhe uma injeção de morfina. Vai ficar com ela esta noite? Sim, a morfina às vezes excita as pessoas. Van der Horp foi para o salão. Alguns minutos depois, bateram na porta do Dr. Bessner. Dr. Bessner? Sim? Van der Horp chamou para fora do camarote. Ouça, não consigo achar o revólver. O quê? O revólver que caiu da mão da senhorita de Belfort. Ela deu um chute e ele foi parar embaixo das cadeiras. Não está mais lá. Os dois se entreolharam. Mas quem poderia ter apanhado? Van der Horp sacudiu os ombros. Estranho, não? Disse Bessner. Infelizmente não há o que fazer. Espantados e ligeiramente apreensivos, os dois se separaram. Capítulo 13. Hercule Poirot estava lavando o sabão do seu rosto recém-escanhoado quando bateram na porta do seu camarote. Sem esperar a resposta, o coronel Race entrou. O senhor tinha razão. Aconteceu. O que foi? Perguntou Poirot apreensivo. Lynette Doyle está morta. Levou um tiro na cabeça ontem à noite. Poirot lembrou-se imediatamente de duas cenas marcantes. A primeira de uma moça no jardim em Aswan, dizendo que gostaria de encostar a pistola contra a cabeça de Lynette e apertar o gatilho. E a outra cena com a mesma moça dizendo: é tarde demais para me aconselhar, não posso prosseguir ou voltar atrás. E o ar de súplica em seu olhar. Por que ele não havia respondido ao apelo de Jacqueline? Perguntou-se Poirot. Tinha ficado cego, mudo e surdo porque estava morto de sono. Tenho poderes oficiais para resolver o caso. Posso inclusive adiar a saída do navio que está marcada para daqui a meia hora. Talvez tenha sido alguém do porto. Poirot negou com a cabeça. Eu também acho, concordou Race, entendendo Poirot. E então, o que devemos fazer? Poirot vestiu-se rapidamente. Estou a seu inteiro dispor. Os dois dirigiram-se ao convés. Vamos encontrar com Bessner, disse Race. Mandei chamá-lo. O Carnac tinha 4 camarotes de luxo, com banheiro. Os do lado do porto eram ocupados por Bessner e Andrew Pennington. Os que estavam voltados para o rio eram da senhorita Van Schuller e da senhora Doyle, este ligado ao camarote que pertencia a Simon. Um imediato pálito de horror montava a guarda na porta do camarote de Lynette Doyle. Abriu a porta e deixou passar Race e Poirot. O Dr. Bessner estava debruçado sobre a cama. O que acha disto, doutor? Perguntou Race. Bessner esfregou o queixo pensativo. Ela foi assassinada com um tiro a queima-roupa. Veja aqui onde entrou a bala, disse o médico apontando para a orelha da vítima. Uma pequena bala calibre 22. Veja como chamuscou a testa. Poirot lembrou-se com náusea das palavras de Jacqueline em Aswan. Ela devia estar dormindo, continuou Bessner. Não houve luta corporal. O assassino provavelmente entrou no escuro e a matou enquanto dormia. Ah, não! Exclamou Poirot, incapaz de acreditar que Jacqueline fosse capaz de entrar no camarote e matar furtivamente. Não correspondia à realidade psicológica da moça. Bessner olhou para o detetive através das grossas lentes.
Mas foi isto que aconteceu. Não estou lhe contradizendo, respondeu Poirot. Bessner grunhiu satisfeito. Poirot aproximou-se do médico. Lynette Doyle estava deitada na cama, calma e tranquila, como se estivesse dormindo. Acima da orelha, como uma pequena incrustação de ouro, uma marca de sangue coagulado. Poirot sacudiu a cabeça com pesar. Seu olhar divagou pela parede branca do camarote até parar com horror num enorme J desenhado com uma tinta vermelha. Debruçou-se sobre o corpo e pegou a mão direita de Lynette. O dedo indicador estava manchado com a mesma substância. Não dão! Não dão, não! Exclamou Poirot. O quê? Perguntou Bessner para Poirot, espantado. Isto? Com todos os diabos, que será isso? Perguntou Grace. Poirot balançou o peso do corpo uns instantes, raciocinando. Os senhores perguntaram o que é isto? Eh bien, é muito simples. A senhora Doyle está morrendo e quer que saibam quem a matou. Portanto, põe a ponta do dedo no próprio sangue e escreve a inicial do nome do assassino. É óbvio demais. Ah, sim. O Dr. Bessner ia interromper, mas Grace fez um gesto para evitar que ele falasse antes de Poirot. E o que lhe parece? Perguntou Grace. Poirot voltou-se acenando a cabeça. Sim, é óbvio, como já disse. E tão comum também. Geralmente encontramos essas passagens no livro de policiais. Atualmente está um pouco vigé, o que leva a crer que o assassino é uma pessoa muito simplória. Grace soltou um longo suspiro. Foi o que eu pensei. Pensou, interrompeu Poirot, que eu ia acreditar em velhos clichês melodramáticos? O que o senhor ia dizer, Dr. Bessner? O quê? Ah, sim, que isto era uma grande bobagem. A pobre moça morreu instantaneamente. Para molhar o dedo no sangue, que como o senhor está vendo é muito pouco, e escrever a letra J na parede, ela é bobagem, conversas de novela. C'est de l'enfantage, concordou Poirot. Feito com algum intuito, disse Grace. Isto é claro, concordou Poirot com seriedade. Por que J? Quis saber Grace. É a inicial de Jacqueline de Belfort, a mesma jovem que a semana passada me disse que gostaria de colocar um revólver na cabeça da senhorita Doyle e apertar o gatilho. Gott im Himmel! Exclamou Bessner. Fez uma pausa. Foi o que aconteceu aqui, disse Grace, soltando outro longo suspiro. Sim, uma pistola de pequeno calibre, que, como eu já disse, deve ser uma 22. Depois da extração da bala, saberemos com certeza. Grace concordou. A que horas acha que ela morreu? Perguntou o inspetor. Bessner coçou o queixo mais uma vez. Não posso ser muito exato. Agora são 8 horas. Julgando pela alta temperatura de ontem, creio que ela está morta há umas 6 a 8 horas no máximo. Quer dizer que o crime ocorreu entre meia-noite e 2 da manhã? Creio que sim. Grace olhou em volta do quarto. E o marido? Ele dorme no camarote ao lado, não é? No momento está dormindo no meu camarote, disse o Dr. Bessner. Poirot e Grace se entreolharam. Bessner balançou a cabeça diversas vezes. Os senhores ainda não sabem. O Sr. Doyle levou um tiro ontem à noite no salão. O quê? Como? Quem atirou nele? A senhorita Jacqueline de Belfort. Ele está muito ferido? Perguntou Grace. O osso foi atingido. Fiz o que pude na hora, mas é preciso tirar uma radiografia assim que for possível. Não podemos atendê-lo direto no navio. Jacqueline de Belfort, disse Poirot, olhando para o J escrito na parede. Se terminamos aqui, disse Grace, é melhor irmos para o convés. O salão de jogo está à nossa disposição. Vamos ouvir esta história com maiores detalhes. Os três saíram do camarote. Grace trancou a porta e botou a chave no bolso. Podemos voltar mais tarde, disse Grace. Primeiro precisamos esclarecer os fatos. No convés encontraram o gerente do navio, esperando na porta do salão de jogo. O pobre homem estava tão preocupado com os acontecimentos que queria entregar toda a responsabilidade para o coronel Race. Não podia desejar uma pessoa mais apta do que o senhor para se ocupar deste assunto.
Tive ordens de colocar-me à disposição e de fazer com que suas ordens sejam cumpridas. Muito bem. Em primeiro lugar, interdite esta sala para mim e para o Sr. Poirot. Faremos um inquérito aqui. Pois não. É só. Se precisarmos de mais alguma coisa, mandaremos chamá-lo. Aliviado, o gerente retirou-se. Sente-se, Bessner, disse Race, e conte-nos o que aconteceu ontem à noite. O médico relatou os acontecimentos. Está certo, disse Race assim que ele terminou a narração. A moça se embriagou, deu um tiro com uma pistola calibre 22. Em seguida, foi para o camarote de Lynette Doyle e a matou. O Dr. Bessner sacudiu a cabeça. Não acho possível. Além do mais, não ia escrever a própria inicial na parede do camarote. Seria ridícula, Nitva. Quem sabe? Perguntou Race. Caso ela estivesse furiosa e com ciúmes, poderia querer autografar o crime. Não creio que ela fosse tão primária assim, interveio Poirot. Então só existe uma explicação para este J. Foi posto lá para jogar as suspeitas sobre ela. Sim, mas o criminoso não teve sorte, disse Bessner. Porque não é só improvável que Fraulein tenha cometido o crime. É impossível. Como assim? Bessner descreveu o ataque histérico de Jacqueline e a assistência dada pela senhorita Bowers. E tenho quase certeza de que a senhorita Bowers passou o resto da noite com ela, arrematou Bessner. Se for assim, simplifica o caso, disse Race. Quem descobriu a vítima? Perguntou Poirot. A criada da senhora Doyle, Louise Bourget. Foi acordar a patroa, como costumava fazer, e encontrou-a morta. Saiu correndo e caiu desmaiada nos braços de um imediato. Este foi o gerente que veio me avisar. Chamei Bessner e depois fui falar com você. Poirot meneou a cabeça. Doyle precisa ser avisado. Ainda está dormindo? Sim, respondeu Bessner. Dei-lhe uma forte dose de morfina ontem à noite. Race voltou-se para Poirot. Bem, disse o coronel. Creio que podemos liberar o doutor, não? Obrigado por sua assistência. Bessner levantou-se. Vou tomar café. Depois irei ao meu camarote ver se Doyle já está acordado. Obrigado. Bessner saiu. Os dois homens se entreolharam. Então, o que acha, Poirot? O caso é seu. Estou pronto para fazer o que você mandar. Poirot inclinou-se numa reverência. Eh bien, precisamos iniciar um inquérito. Primeiro devemos verificar os acontecimentos de ontem à noite. Isto é, interrogar Fenthorpe, a senhorita Robinson, que estavam presentes. O estranho é o desaparecimento da pistola. Race tocou a campainha e enviou um bilhete pelo cabineiro. É uma história terrível, disse Poirot. Terrível, ecoou Race. Você tem alguma pista? Estou confuso. Ainda não consegui ordenar meus pensamentos. Não podemos esquecer que Jacqueline odiava a senhora Doyle e queria matá-la. Acha que ela seria capaz? Sim, creio que sim, disse Poirot num tom indeciso. Mas não desta maneira. É isso que você quer dizer? Por isso está preocupado com o fato de ela ter entrado no camarote no escuro e assassinado a senhora Doyle friamente? De certa maneira. Na sua opinião, Jacqueline de Belfort seria incapaz de cometer um crime a sangue frio? Não posso ter certeza. Ela é bastante inteligente para maquinar um crime, mas não creio que fosse capaz de executá-lo pessoalmente. Entendo. De acordo com o testemunho de Bessner, aliás, seria fisicamente impossível que ela pudesse cometer o crime. Se for verdade, o campo fica mais limitado. Esperemos que seja verdade, porque simpatizo muito com aquela moça. A porta abriu-se e Cornélia entrou, seguida por Fenthorpe e Bessner. Que horror! Disse Cornélia. Que horror! Pobre senhora Doyle, tão linda! Quem teria coragem de fazer uma coisa dessas? E o pobre Sr. Doyle vai ficar louco quando souber. Ontem mesmo ele ficou apavorado que a mulher descobrisse o acidente. É isto que queremos ouvir, senhorita Robinson, disse Race. Queremos saber o que aconteceu ontem à noite. Cornélia atrapalhou-se um pouco no começo do relato, mas orientada pelas perguntas de Poirot, descreveu com bastante precisão os acontecimentos. Compreendi. Depois do jogo, a senhora Doyle foi dormir. Será que ela foi mesmo para o camarote?
Foi, disse Race. Eu mesmo a acompanhei. E que horas eram? Não sei, respondeu Cornélia. Eram 11h20, disse Race. Bien. Quer dizer que até às 11h20 a senhora Doyle estava viva. Quem estava no salão? Doyle, a senhorita de Belfort, a senhorita Robinson e eu, respondeu Fenthorpe. É verdade, disse Cornélia. O Sr. Pennington tomou uma bebida e depois foi dormir. A que horas? Logo que a senhora Doyle saiu, uns 3 ou 4 minutos depois. Antes das 11h30, então? Ah, sim. Quer dizer que no salão só estavam a senhorita Robinson, a senhorita de Belfort e o Sr. Doyle e o Sr. Fenthorpe. O que faziam? O Sr. Fenthorpe estava lendo, eu tinha uma costura e a senhorita de Belfort estava se embriagando, acrescentou Fenthorpe. É verdade, concordou Cornélia. Ela conversou muito comigo, perguntou sobre minha casa, minhas amizades, falava para mim, mas parecia que queria se dirigir ao Sr. Doyle. Ele foi ficando furioso, mas não respondia. Acho que pensou que se ficasse calado, ela acabaria se acalmando. Mas isto não aconteceu? Cornélia concordou. Tentei escapar 1 ou 2 vezes, mas ela me obrigou a ficar. Eu já estava me sentindo mal, e quando o Sr. Fenthorpe se retirou, a situação estava se tornando insustentável. Interveio Fenthorpe. Tentei sair sem chamar atenção. A senhorita de Belfort estava disposta a fazer um escândalo. Aí ela puxou um revólver da bolsa, continuou Cornélia. E quando o Sr. Doyle tentou tirar-lhe a arma da mão, ela disparou. A senhorita de Belfort começou a chorar e eu, apavorada, saí correndo e chamei o Sr. Fenthorpe. O Sr. Doyle pediu que não fizéssemos alarido e, portanto, quando o cabineiro veio saber o que tinha acontecido, dissemos que fora uma brincadeira, que estava tudo bem. Levamos Jaqueline para o camarote e o Sr. Fenthorpe ficou com ela enquanto eu fui chamar a senhorita Bowers. Concluiu Cornélia quase sem fôlego. Que horas eram? Perguntou Race. Não sei, disse Cornélia. Devia ser 00h20. Sei que era 00h30 quando voltei para o meu camarote, disse Fenthorpe. Deixe-me esclarecer alguns pontos, disse Poirot. Depois que a senhora Doyle se retirou, nenhum dos senhores saiu do salão? Não. Tem certeza de que Mademoiselle de Belfort não saiu uma vez sequer? Absoluta. Nenhum de nós saiu, disse Fenthorpe. Bem, isso prova que a senhorita de Belfort não poderia ter assassinado a senhora Doyle antes da 00h20. Quando a senhorita foi chamar a senhorita Bowers, a senhorita de Belfort ficou sozinha há muito tempo? Não, pois o Sr. Fenthorpe ficou com ela. Então a senhorita de Belfort tem um álibi perfeito. Precisamos falar com a senhorita Bowers sobre o resto da noite. Antes, porém, quero lhe perguntar uma coisa, senhorita Robinson. Segundo o que nos relatou, o Sr. Doyle estava bastante ansioso que não deixasse a senhorita de Belfort sozinha. Será que ele tinha medo que ela fizesse alguma loucura? Creio que sim, respondeu Fenthorpe. Ele tinha medo que ela pudesse atacar a senhora Doyle, talvez? Não, disse Fenthorpe, sacudindo a cabeça. Não creio que fosse esta a preocupação dele. Acho que ele temia que ela se suicidasse. Suicidasse? Sim, depois que atirou em Doyle, ela estava moralmente arrasada, parecia consumida pela culpa e dizia que queria morrer. Eu acho que o Sr. Doyle ficou muito angustiado ao vê-la naquele estado, interveio Cornélia. Ele disse que era culpado de tudo, que a havia traído. Acho que ele foi muito gentil. E a pistola? Perguntou Poirot. O que aconteceu com a pistola? Ela a deixou cair no chão, disse Cornélia. E depois? Fenthorpe explicou que voltou para procurá-la, mas que ela já tinha desaparecido. Ah! Exclamou Poirot. Chegamos ao ponto crucial. Fale com todos os detalhes, por favor. A senhorita de Belfort deixou a arma cair, depois deu um chute e ela foi para baixo das cadeiras. Como se estivesse com raiva da pistola, explicou Cornélia. Foi parar embaixo das cadeiras, repetiu Poirot. Cuidado agora.
Ela por acaso não pegou a arma quando saiu do salão? Fenthorpe e Cornélia garantiram que não. Pressement. Só estou procurando esclarecer os detalhes, entendem? Quando a senhorita de Belfort saiu do salão, não ficou mais sozinha, um minuto sequer, portanto, não teria oportunidade de apanhar o revólver. Que horas o senhor voltou para procurar o revólver, Sr. Fenthorpe? Devia ser 00:30. E quanto tempo passou até o senhor e o Dr. Bessner levarem o Sr. Doyle até o camarote e o senhor voltar para cá para apanhar a arma? Talvez uns 5 minutos, talvez mais. Então, neste intervalo, alguém tirou a pistola debaixo das cadeiras. Não foi a senhorita de Belfort. Quem seria? Parece bastante provável que quem tirou a arma tenha matado a senhora Doyle. Esta pessoa também deve ter ouvido ou visto os acontecimentos anteriores. Não sei por quê, disse Fenthorpe. Porque o senhor disse que a pistola estava debaixo das cadeiras, disse Poirot. Portanto, é pouco provável que alguém a tivesse descoberto por acaso. Foi tirada por alguém que sabia onde estava a arma, logo alguém que estava presente. Mas não vi ninguém no convés antes do tiro, disse Fenthorpe. Sim, mas o senhor saiu pelo lado do navio que dá para o rio. Sim, o lado dos camarotes. Portanto, se alguém estivesse do lado do cais, observando a cena, não teria sido visto pelo senhor. Tem razão, concordou Fenthorpe. Alguém mais, além do camareiro, ouviu o tiro? Não, respondeu Fenthorpe. As janelas estavam fechadas. A senhorita Van Schuller queixou-se de uma corrente de ar logo depois do jantar. As portas estavam fechadas. Não creio que pudessem ouvir o tiro do lado de fora. Podia parecer como se estivessem abrindo uma garrafa de champanhe. Ninguém parece ter ouvido o tiro que matou a senhora Doyle, disse o coronel Brace. Veremos isto depois, disse Poirot. Agora, o que nos interessa é a senhorita de Belfort. Vamos falar com a senhorita Bowers. Antes, porém, Poirot fez um gesto indicando Fenthorpe e Cornélia. Gostaria de que me dessem uma pequena informação para não precisar incomodá-los mais. O seu nome completo, monsieur? James Leichdale Fenthorpe. Endereço? North Hampshire, Inglaterra. Condado de Market. Profissão? Advogado. Por que está viajando pelo Egito? Uma pausa. Pela primeira vez, o impassível Sr. Fenthorpe pareceu nervoso. Por diversão, murmurou ele finalmente. Oh! Exclamou Poirot. Tirou férias? Sim, sim. Bem, Sr. Fenthorpe, diga-me o que fez ontem à noite, depois dos acontecimentos que nos narrou. Fui direto para a cama. A que horas? Um pouco depois da 00:30. Seu camarote é o número 22, perto do salão? Sim. Outra pergunta. Ouviu alguma coisa depois que entrou no seu camarote? Fui deitar em seguida. Acho que ouvi um barulho, como se tivessem jogado algo na água. Mas eu já estava quase dormindo. Nada mais. Perto? Não posso precisar. Estava quase dormindo. E que horas seriam? 1 hora mais ou menos, não sei. Obrigado, Monsieur Fenthorpe. É só. Poirot virou-se para Cornélia. Seu nome, por favor? Cornélia Robinson. Moro em Connecticut, na cidade de Belfield. Por que veio ao Egito? Minha prima Maria, a senhorita Van Schuller, me convidou. Conhecia a senhora Doyle antes desta viagem? Não. Que fez ontem à noite antes de se recolher? Depois de assistir o Dr. Bessner, fui direto para o meu camarote. Que número é? 43, ao lado da senhorita de Belfort. Ouviu alguma coisa? Não, respondeu sacudindo a cabeça. Um ruído de algo sendo jogado na água? Não, mas também não poderia ter ouvido, pois meu camarote é do lado oposto do Sr. Fenthorpe. Obrigado, senhorita Robinson. Peça à senhorita Bowers que venha aqui. Fenthorpe e Cornélia se retiraram. Parece bem claro, disse Brace, a não ser que 3 testemunhas estejam mentindo. Jacqueline de Belfort não poderia voltar para pegar o revólver, mas alguém o fez.
Alguém que ouviu tudo e foi bastante cínico a ponto de escrever J na parede. Bateram na porta. A senhorita Bowers entrou e sentou-se com sua habitual compostura. Deu o nome e o endereço a Poirot. Estou tratando da senhorita Schuller há mais de 2 anos, acrescentou. A saúde desta senhora é muito precária? Não, de forma alguma, respondeu a senhorita Bowers. Ela não é mais jovem, se preocupa demais consigo mesma e gosta de ter uma enfermeira. Não tem nada de grave. Precisa de atenção e está disposta a pagar por isso. Poirot meneou a cabeça. A senhorita Robinson foi chamá-la ontem à noite? Sim, foi. Quer nos contar o que aconteceu? Bem, a senhorita Robinson me disse por alto o que tinha ocorrido e eu a acompanhei. Encontrei a senhorita de Belfort muito assustada e bastante histérica. Fez alguma ameaça contra a senhora Doyle? Não, estava num estado mórbido de culpa. Tinha bebido muito, creio, e estava bastante embriagada. Não achei prudente deixá-la só. Dei-lhe uma injeção de morfina e fiquei com ela o resto da noite. Ouça bem, senhorita Bowers. Por acaso a senhorita de Belfort saiu do camarote? Não. E a senhorita? Fiquei com ela até de madrugada. Tem certeza? Absoluta. Obrigado, mademoiselle. A enfermeira retirou-se. Os dois se entreolharam. Jacqueline de Belfort estava isenta de qualquer sombra de suspeita. Mas então, quem teria assassinado Lynette Doyle?